Alunos desrespeitando professores em sala de aula. Matérias sendo consideradas racistas. Linguagem neutra e doutrinação nas escolas. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. Foi câmera? Foi áudio? Cinema. Absoluto cinema. Cara, não é por nada não, mas que saudade que eu sinto do Colégio Cleóbulo Amazonas Duarte, lá em Santos, na Encruzilhada. Tempo de descobrimentos, de aprendizado, de união, de fazer novos amigos e brincar bastante. Claro, nem tudo eram flores, evidentemente, mas a gente era feliz e não sabia. Algumas coisas eram um saco mesmo, como ter que gravar a fórmula de Bhaskara, o ano da Revolução Francesa e o que diabos fazia uma mitocôndria. Mas eu bem que queria que minhas únicas preocupações fossem decorar um monte de coisa pra passar na prova. Aí minha vida seria muito mais fácil. Eu me lembro até hoje que o reino das plantas é composto por briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu não... Isso aí... Assim, algumas coisas eu lembro. Eu gostava muito mais de história e português. Matemática, química, física e biologia. Eu gostava bastante de geografia também. Mas nisso aí eu era absolutamente triste, cara. Eu lembro vagamente disso, mas... Não consigo mais essa. Pois é, e no programa de hoje iremos relembrar os bons tempos de escola, as matérias, as brincadeiras, a saudosa merenda, os amigos e os perigos de quem viveu os tempos escolares dessa época. E claro, vamos te mostrar como anda a educação atual também. E eu já te adianto, não tá muito legal não. Não está sendo fácil. Mas eu vou deixar você passar raiva mais pra frente, beleza? Bom, escola boa era aquela que já na entrada você tinha que estar alerta pra não tomar nenhum pescotapa, uma rasteira, um peteleco na orelha desavisado. Era a famosa brincadeira do hoje não. Hoje não, hoje não, hoje sim. Eu tava falando com o Arthur aqui antes de começar o programa e ele me disse que essa brincadeira tem muitas variações no Rio de Janeiro, é isso, Arthur? Com certeza, Alba. Lá tem o famoso licença moca. Licença moca é sempre que alguém senta em algum lugar. Alguém sentou em algum lugar, tem que pedir licença. Senão entendi. toma um mocão, que é um socão assim na cabeça, né? Tinha também o licença matemática, que aí sempre que alguém falar algum número, aí você tem que pedir licença, senão também tomar uma porrada, entendeu? E tinha também o lance do Fusca Azul também, que já entrava na pilha, que se visse um Fusca Azul, tinha que gritar Fusca Azul, senão também tomar uma porrada. O Rio de Janeiro é um lugar, entendeu? Bastante, assim... Educado, né? Isso, civilizado. É um lugar que, assim, o pessoal brinca de bater, né? É tudo a desculpa pra bater em alguém. Eu gosto desse tipo de coisa e já sofri bastante também. Por exemplo, aqui em São Paulo, lá em Santos, né, tinha o Pix, né? Que é onde você tocava, é tipo do Pix-Conde, né? Você fala Pix, é onde você ficava livre. E aí qualquer coisa, do nada, você corria e você tinha que arrumar alguma coisa e pedir Pix para não apanhar. E às vezes alguém te dava uma voadora de leve, só na broderagem. Eu sei, parece um absurdo, mas era uma brincadeira saudável pra época. Hoje, já não sei. E se você passasse vivo pelo corredor polonês, era bom que você não estivesse usando aquele tênis novo também, senão todos os seus amiguinhos iriam batizá-lo, pisoteando o seu novo tênis até ele mudar de cor. Isso dava briga principalmente porque quando o tênis era branco, né? Aí você voltava pra casa e tinha que explicar. Mas terminados os perigos da entrada, era hora de adentrar a sala de aula. Mas antes, todo mundo no pátio da escola, enfileirado com a mãozinha no peito, pra cantar o hino nacional em alto e bom som. Olá a todos, eu sou o Vila, se inscrevam no canal do Vila e curta todos os vídeos até gastar o dedo. A questão do hino nacional é uma coisa absolutamente retrógrada, tal. O negócio é o seguinte, o hino nacional fomenta o DNA autoritário do bolsonarismo. Isso é inacreditável, porque aí vai naquelas manifestações antidemocráticas, aquela tia Vera nas manifestações antidemocráticas cantando o hino, chorando, pelo amor de Deus, que coisa terrível. E anote, eu vou escrever o próximo hino, porque eu vou ser o responsável por acabar com o bolsonarismo autoritário e tirânico. Daí chegamos na sala de aula e aquelas carteiras eram normalmente aquelas meio verdes, onde a mesa era colada com a cadeira. Você lembra disso?
Isso quando não eram aquelas carteiras velhas de madeira que pesavam mais do que seu amigo gordo da escola. O quadro negro era com giz mesmo, e ninguém tava nem aí se você era alérgico. Não tinha isso de quadro branco com canetinha colorida, não. Como é que eu vou ter aula com caneta piloto? Quem que escreve matéria com caneta piloto? Minha mãe paga 500 mangos, meu! De aula aqui, boleto bancário. Eu como estrogonofe de salsicha pra vir estudar aqui. E a gente tinha aula mesmo. Era português, matemática, geografia, história, literatura, inglês e por aí vai. Alguns colégios ainda tinham aulas de música, de artes, de latim. E se você tá achando isso muito distante da educação atual, saiba que naquela época a gente tinha matérias como cidadania, estudos sociais e até matéria de prevenção e combate às drogas rolava. Deu pra aprender bastante coisa durante o curso? Sim. Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. E quem aí se lembra de uma coisinha chamada educação moral e cívica? Pois é, tá ficando velho, né? Olha só, a questão é a seguinte, sem delongas. A educação moral e cívica foi muito importante para a sociedade brasileira, porque foi introduzida na época do regime militar. A sociedade brasileira evoluiu muito com esse ensino, só que aí depois veio Paulo Freire com questões de socialismo, comunismo, e aí veio até desembocar no kit gay, que acaba influenciando o seu filho ou a sua filha até uma posição que normalmente, sem essa influência, ela a teria. Agora, em relação ao meu 04, eu não sei que tipo de influência foi, tá ok? A gente aprendia as coisas na marra, seja na decoreba, seja nas repetições. Aula de matemática tinha até poesia para ajudar na fórmula. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Quem que lembra dessa, hein? E na aula de geografia, se a gente ainda tivesse alguma dúvida sobre os estados brasileiros ou países do mundo, rapidamente a gente descobria a resposta de tanto que a gente copiou um mapa mundi à mão, no papel manteiga ou no papel vegetal. Você também fez isso na escola? Eu cansei de fazer. Era tanto mapa que eu acabei gravando sem querer algumas capitais de países que ninguém dá muita importância, tipo Honduras. Tá, e qual que é a capital de Honduras? Tegucigalpa. Isso aí eu lembro tranquilamente, nunca esqueci. Eu me lembro, Alba, do reficofage. Tu lembra do reficofage? Não, Isso aí não. é, de novo, biologia, entendeu? É, mas você gostava de biologia. Eu prestava muita atenção em biologia. Então, ok? é por isso. Reficofage era como você classificava lá, era reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Eu era aquele aluno chato que lembrava a data da Revolução Francesa, 1789. Eu lembrava disso aí. Muito bom, muito eu gostava de história, como eu disse, eu gostava de história portuguesa. Agora, o resto, meu querido, era difícil. Eletrodo corroído concentrando a solução. Adquirindo, os elétrons vão partindo pro gato do boladão. Nós nos divertíamos muito desenhando o mapa da Amazônia e do Acre para conhecer o nosso território de uma forma melhor. Desenhávamos os papéis tirados diretamente das seivas das plantas para desenhar o curso dos rios, para ver onde ficam os alimentos e procurar água potável. Desenhávamos muito e ficamos especialistas em toda a região amazônica brasileira. Quando tinha feira de ciência, ganhamos diversos prêmios fazendo vulcão de lama e também cozinhando, fazendo bolo de folha seca. E tome trabalho escolar. A professora daquela época não tinha dó. Era trabalho de tudo quanto é tipo, desde escrever uma redação sobre quem foi Tiradentes e os Inconfidentes, ou fazer algumas colagens em cartolina sobre a Revolução Industrial. A gente escrevia muitas vezes naquela folha timbrada de papel ao maço, nem sei se isso existe hoje em dia. E as capas dos trabalhos geralmente eram muito caprichadas, com umas artes bem bonitas e coloridas. Aquelas réguas com letras ajudavam bastante para quem não tinha uma caligrafia muito boa. Por falar em caligrafia, hoje em dia o jovem nem sabe mais o que é isso. Mas antes a gente tinha aula de escrita cursiva. Com a letra L, eu faço B. Com a letra L, eu faço L. No, God! Hoje em dia, com as tecnologias e os meios digitais, escrever está se tornando cada vez mais raro. E os jovens da geração Z ou não sabem escrever ou estão perdendo a habilidade da escrita à mão.
Olha só, minha letra cursiva é belíssima. E eu tenho que agradecer a todos os professores e professoras que me deram essa aula, porque graças à letra cursiva eu consegui desenvolver a minha técnica. Eu consegui aprimorar a técnica manual, porque aí o meu corte na carne, ele fica perfeito. Eu tenho controle total. E você quer saber de alguma coisa? Caligrafia de qualidade é Faber-Castell. E por falar na professora, antigamente a própria figura do professor era mais respeitada. Ninguém ousava levantar a voz pro professor, e se algum aluno fizesse isso, algum tipo de pirraça na sala de aula, o professor tinha total autoridade para repreender o aluno. Antigamente os castigos eram presentes em sala de aula, e eles iam desde colocar o aluno sentado no canto, olhando para a parede, às vezes com um chapéu pontudo de burro, até fazer o aluno repetir dezenas de vezes a mesma frase para aprender a lição. Assim como vemos o Bart replicando esse castigo por mau comportamento em todas as aberturas dos Simpsons. Ontem no Congresso eu escrevi 100 vezes na lousa: não vai haver cassação. Então eu sempre fui bem no dever de casa, as pessoas sempre me chamaram de inerte, sem expressão, pessoa burra, mas no todo eu sempre fui bem, sempre cumpri meu papel e arrumava um jeito de passar minha cola pra minha cônjuge, Rosângela. Beijo, amor. E ainda sobre o castigo em sala de aula, vocês sabiam que o tão odiado dever de casa foi inventado por um professor italiano chamado Roberto Nevilis lá em 1905? Pois é, aposto que você não sabia. Não sabia. Antes dessa data, a tarefa de casa não existia, e esse professor acabou inventando esse tipo de punição para os alunos que não se comportassem. Toda vez que um aluno era mal educado, o professor passava uma tarefa para ser feita em casa e levada no dia seguinte. Com o passar do tempo, essa ideia foi ganhando tanta força que hoje é praticamente impossível que os alunos não recebam algum trabalho para ser feito em casa. Hoje em dia é normal vermos pais indignados porque o seu filho é chamado na diretoria por mau comportamento e cobram os professores para aumentar a nota dos filhos. Aí não dá. A figura do professor deixou de representar todo aquele respeito. E eu acredito que isso se deu por conta das constantes doutrinações que ocorrem dentro da sala de aula. Mas esse ponto a gente fala daqui a pouco. O professor, ele tem que ser respeitado. Aqui é o Silvio Santos, aqui não é o Silvio Santos animador. Aqui é o Silvio Santos empresário. Aqui é o senhor Abravanel. Por exemplo, o animador. O animador, quando ele está no palco, ele é responsável por conduzir a plateia para o entretenimento. E aí o professor, quando ele está dentro da sala de aula, ele tem a responsabilidade, ele tem o dever de conduzir a classe para o conhecimento. O professor, a professora tem que ser respeitado. Menos quando é gorda. Gorda não, que também cai audiência. E quando a professora não estava olhando, o esquema era conversar por bilhetinho. A gente trocava ideia com um amigo ou flertava com a menina via bilhetinho escrito à mão. E tinha toda uma estratégia para o bilhete chegar até as mãos certas. Isso se a professora não interceptasse o bilhetinho no meio do caminho. Era o primeiro contato da criança com a ansiedade. Às vezes passava um bendito caderno de mesa em mesa que todo mundo preenchia para saber quem gostava de quem. Eram os primórdios do Tinder. E quando a professora saía da sala por uns minutinhos, era o único momento em que os alunos podiam se sentir mais livres. Mas essa liberdade durava pouco, quando a professora designava algum aluno para tomar conta dos outros coleguinhas. E geralmente esse aluno era sempre o CDF. Ficava de olho na gente, anotando o nome de quem conversasse ou fizesse bagunça. Meu amigo, esse aluno, após receber esse poder supremo da professora, virava uma espécie de rei da sala por uns 3 minutos. Companheiros e companheiras, eu sempre gostei de ter o poder supremo. Ainda mais na sala de aula, que eu conseguia tirar, manusear e montar de acordo com meus próprios propósitos. Eu gostava de ter o controle absoluto da sala. Eu escolhia quem entrava, quem saía da sala, tudo tinha que passar por mim. Agora minha parte favorita era o cheiro de álcool do mimeógrafo, eu ficava doidinho. O caderno que se usava geralmente eram aqueles coloridos sem capa mesmo, que você acabava encapando com aquele contact quadriculado. Se você fosse rico, usava aqueles fichários bacanudos e coloridos. Falando em riqueza, o que eram aqueles lápis da Faber-Castell, hein? Que coisa fina! Quem tinha aqueles estojos cheios de lápis e hidrocor eram os reis da cocada preta.
A gente se contentava mesmo era com aquele estojinho de lata que ficava fazendo barulho que irritava. E dentro do estojo tinha o quê? Tinha cola, tesoura, lápis, lapiseira, daquelas que trocavam as pontinhas, caneta colorida e borracha que diziam que apagava a caneta. Mas eu nunca vi acontecer e sempre manchava a minha folha, eu ficava com raiva. Nunca apagou nada essa borracha? Nunca. E manchava a folha, piorava a situação, você tinha que passar limpo depois. A maior enganação da história da vida escolar. Pra mim, é a maior fake news da escola, é a borrachinha que falava que apagava a caneta. Eu odiava aquilo, nunca funcionava. E você sempre acreditava, né? Você comprava outra, não, essa aqui eu tava com problema, a outra vai funcionar. Inclusive, não existia passatempo melhor que furar essa borracha inteira de lápis ou passar cola na mão até ficar dura e começar a descascar. Você já fez isso que eu tô ligado. E régua com água? Me pergunto, pra quê? E a resposta é que era legal mesmo, só isso. E dia de prova era sempre uma tensão. Malandro mesmo era aquele aluno que vinha com aquele lápis da tabuada pra prova de matemática. Isso porque era proibido levar calculadora. Até porque se você fosse dar uma calculadora para algum pirralho daquela época, ele muito provavelmente iria ensinar a escrever a palavra seios com ela. Ao invés de seios, eu procurava uma outra alternativa para escrever na calculadora. Sempre tentei colocar a palavra pinto, mas eu ficava um pouco nervoso, não conseguia. Mas sempre fui bem na escola, tirava notas altíssimas, de 9 pra cima. Eu sempre fui muito pra cima, sempre gostei de notas altas e grandes. Bom mesmo é quando a gente chegava na sala de aula e descobria que ia ser aula de vídeo, que consistia basicamente na turma toda assistir um filme antigo numa TV de tubo mais antiga ainda. Festinha de aniversário também era de lei. Meninos levam refri, meninas levam salgado. E quando batia o sinal pro recreio, era um corre-corre danado. Todo mundo descia as escadas correndo pra brincar. Tinha alguns que batiam bafo com figurinha, outros faziam disputa de tazo, tinha gente que alimentava o Tamagotchi e até os que preferiam jogar bola, correr ou jogar queimada. Agora, porra, muito bom. Uau! Fiz uma vez, na 3ª série, eu e um amigo meu, qual que é o nome dele? Acho que é Leandro. Todo mundo desceu pro recreio, a gente subiu e resetou o Tamagotchi de todo mundo. Eita. As crianças, as meninas ficaram chorando, Caramba, acho que eu fui pra diretoria nisso aí. Isso aí que era expulsão do colégio. Então, você virava o Tamagotchi, pegava um palitinho e aquele botãozinho que você resetava. Aquele botão fininho lá. Aí isso foi uma confissão. Matou o Tamagotchi de todo mundo. Resetou de todo mundo, as meninas chorando, eu lembro disso aí. Mas são histórias, né? Histórias. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Você levava R$1 pra cantina e comprava a cantina quase inteira, porque o dinheiro rendia, que era uma beleza e valia muito naquela época. E nada de comida saudável, era refrigerante, coxinha gordurosa, hamburgão adormecido, balas e doces diversos. Isso quando você não entrava no bandejão pra bater aquele pratão de macarrão com salsicha. Que maravilha, hein? Loucura, loucura, loucura. Uma lembrança incrível da minha infância é quando meu pai me dava dinheiro pra almoçar na cantina e ele era o dono da escola, bicho. Eu almoçava com o dinheiro de todos os outros alunos, assim como hoje eu faço o programa de televisão com o dinheiro dos patrocinadores. Maestro Billy, som na caixa. Depois do almoço, os movimentos peristálticos ali já começavam a trabalhar e você corria pro banheiro. E banheiro daquela época, todo mundo sabe que era uma operação de risco. Era papel higiênico molhado grudado no teto, maloqueiro cobrando pedágio pra entrar e o risco iminente de estourarem o vaso sanitário com alguma bomba de rua. Mas o perigo mesmo era arrumar alguma confusão com o valentão e ele ali perto de acabar a aula, ele fala pra você no ouvidinho: fique esperto na saída. Aí já começava uma mobilização. Você passava a aula inteira sem conseguir se concentrar direito, pensando em 1000 maneiras de escapar antes de sobrar pra você. Mas a hora da saída nem sempre era ruim. Às vezes rolava uma pegaçãozinha atrás do colégio, com aquela menininha que você ficava chavecando durante a aula. Tô de olho, hein? Bom, já que você foi recheado de nostalgia até aqui, permita-me trazer você pra era atual, pra realidade do Brasil e no mundo.
Ao contrário dos professores de antigamente que eram respeitados, hoje quem manda nas salas de aula são os alunos, sem qualquer obediência às hierarquias. Não faltam vídeos de alunos xingando e peitando os professores dentro da sala de aula. A aula nem tinha começado. De repente, um aluno do 8º ano entra na sala e joga farinha de trigo na cabeça da professora. Alguns colegas riem da cena. A professora leciona há 25 anos. Além das constantes agressões de alunos violentos, uma outra gama de alunos, denominados como guerreiros da justiça social, lotam DCE e centros acadêmicos de escolas e universidades para impor pautas consideradas progressistas e pró-minorias. O discurso é bonito, mas na prática o que se vê é uma intolerância com quem pensa diferente do grupo. Alunos são hostilizados e professores são impedidos de dar aula por uma minoria barulhenta, organizada, que não aceita o contraditório. Ora, isso é o comunismo, meu filho. É a quebra de tradição. Tudo que deu certo, o comunismo veio para fazer dar errado. Isso é o que eu digo desde 1930, porra. Agora, o que tem de aluno fazendo greve não tá escrito no gibi. O aluno agora é o oprimido. Agora, você lembra daquela loirinha lá, presidente da Uni? Ela foi presidente da Uni, que a menina lá do PSOL demorou 10 anos pra se formar, porra! Onde já se viu isso? Agora, vocês, pais, têm que prestar atenção na educação dos seus filhos. E aí, quando me perguntam, professor Olavo, como é que o que eu faço com o professor que é doutrinador? Você vai lá na sala de aula, vai na cara do professor e manda ele tomar no cu. E falando agora nos professores, há também uma grande parte de docentes extremamente militantes e partidários que fazem verdadeiras lavagens cerebrais nos alunos. Para de falar de merda! Eu lutei muito pra ter democracia nesse país. Levei porrada nas costas. Levei gás outro dia, várias vezes, pra ter democracia nessa merda. E esse povo falando desse merda do Bolsonaro. Antigamente ia alguma tribo indígena ou a galera do circo para fazer apresentações para as crianças. Hoje nós temos a grande apresentação artística do cavalo tarado. Sim, você não ouviu errado. O cavalo tarado para crianças. O cavalo tá chamando. Olha os cavalos voltando. Olha os cavalos no cio, ó. Escolas têm se tornado ambientes de doutrinação LGBT, com professores dizendo abertamente sobre gêneros e transexualidade. Falando nesses multigêneros, eu falei bastante deles nesse episódio aqui. Tem cada um mais bizarro que o outro, confere lá depois. Você lembra da língua do P, que você e seus amigos ficavam brincando e se achando James Bond? Então, agora a língua do P foi substituída pela linguagem neutra. E se uma era só uma brincadeira, essa outra agora é pra valer. E eles querem que você fale ili, dili, elo, delo. Primeira pergunta, por que usar? Bom, primeiro porque a língua e a linguagem são demarcadores de gênero. E o jeito que a gente vem usando o português hoje em dia é extremamente sexista. Todos os nossos ditos genéricos são masculinos. E segundo, porque ao usar o neutro a gente não está separando pessoas, ou seja, não está discriminando ninguém de acordo com a sua identidade de gênero. Ela e ele vai virar ele. Dela e dele vai virar dile. Aquela e aquele vai virar aquile. Nela e nele vai virar nile. Soma-se isso ao completo descaso com as matérias principais, que deveriam ser a base para formar pessoas capacitadas. E temos aberrações como a matemática é racista. Saying that 2 plus 2, if you say it's 4, that's racist. I mean, that sounds like we may be mischaracterizing it. What, if you can quickly sum it up? No, that's not mischaracterizing it at all. Math is basically racist under this ideology because it says there is no such thing as an objective reality. So 4 might not be the right number. 2 plus 2 might actually equal 5. Sim, meus queridos, 2 mais 2 pode não ser mais 4, segundo alguns especialistas. Agora querem incluir a respirem e prestem atenção e contemplem a afromatemática na grade curricular. Ó, pra mim já deu, daqui a pouco vão falar que a língua portuguesa é racista. What? Que? Racismo linguístico? Ah não, pra mim já deu, galera. Eu vou embora antes de que respirar seja crime, beleza? Mas eu quero saber vocês aí de casa. O que você acha dessa educação de hoje em dia? Temos algum sinal de esperança pela frente? Será que o Brasil vai conseguir subir nos rankings mundiais ou seguiremos na lanterna? Me digam aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.